Vida e não morte, liberdade e não opressão, igualdade e não exploração, civilização e não barbárie, caminhando. Enquanto o Brasil segue problemático caminho de retrocesso, desde na cultura, economia, saúde e justiça, com corrupção sistêmica que não respeita nem a pandemia, nosso Caminhando Jornal TV chega ao número 52. E ultrapassando obstáculos, números falsos, sabotagem, robôs e ainda doença em curso, perto de 100 mil mortes no Brasil. O mundo em desordem, a 6 de agosto lembrou, via pessoas e estados que respeitam a dignidade humana, o que não é o caso do brasileiro, os 75 anos desde a bomba nuclear jogada pelos Estados Unidos, o terrorista império, sobre Hiroshima, Japão. Um país já então derrotado, a bomba matando em minutos, de forma mais dolorosa, fogo, esfacelamento, 70 mil pessoas. De lá para cá, terror mundial fantasiado de carnaval e democracia, marketing do qual os Estados Unidos são os mestres, milhões de mortes, sem autorização da ONU ou de suas próprias instituições, no Vietnã, Iraque, Líbia, Haiti, Indonésia e mais dezenas de países. E Caminhando o Jornal TV avançando no meio dessa desordem e vergonha, nacional e mundial, analisando, comentando, corrigindo, debatendo, ensinando, construindo e pensando o futuro. E ainda cantando com Rogério Brum e Luiz César, informando com Luiz Mário Montanha, Gustavo Mota, exercitando-se com o professor Jairo, criticando com Irã Roda, Mauro Burlamac e Bolívar Meireles e fazendo poesia com Assunção e recitando-a com Jane Castelo. Porque apesar dos pesares, amigos, é preciso ter controle, paciência histórica, resistir, organizar, avançar, respeitar, dialogar, comemorar, viver em suma, sempre com a luta por dias melhores para todos nós. Alô, galera do Caminhando Jornal, vindo hoje para falar de uma questão especialmente importante, o retorno às aulas que não deve acontecer. E aí entendendo por que não deve acontecer. Ainda estamos no meio da pandemia e isso pode ser ainda mais nefasto do que já existe. Nós já temos mais de 90 mil mortos e a pandemia ainda está estável, ou seja, o número de mortos continua aumentando. E agora, alguns governos, inclusive do estado do Rio de Janeiro, já começam a ensaiar um retorno às aulas. Isso por si só poderia ser muito mais perigoso do que nós já temos. E aí é bom entender que crianças em sala de aula podem ser vetores de expansão e aumento do número de casos de óbitos dessa pandemia. Porque crianças e jovens dentro de sala de aula ajudam a aumentar a contaminação e também aumentariam a contaminação dos educadores e de seus pais que estão em casa. Portanto, não vamos compactuar com isso. É importante entender que na nossa categoria, como professor que sou, grande parte da categoria já está acima dos 45 anos de idade, ou seja, um grupo de risco. E mais do que isso, uma parte tem comorbidades, ocasionando algo muito mais sério, que poderia ser óbitos, tanto entre os alunos quanto entre nós, mestres e professores, e também, eventualmente, os pais de alunos, que poderiam também ser afetados. Então, para toda a sociedade, ou seja, enquanto essa pandemia não for contida, nós não temos condições de voltar. Isso pode ser muito perigoso, precisamos da sua ajuda. Faça parte dessa campanha, não ao retorno das aulas presenciais. Ela pode tornar muito mais perigosa a pandemia que já está acontecendo. Valeu, galera, um abraço. O meu fato em destaque é em relação ao general vice-presidente, general Mourão, que resolveu agora virar um ensaísta no campo da ciência política e definir que o governo do capitão Bolsonaro, no qual ele é vice-presidente, o general Mourão, é um governo de centro-esquerda, porque mistura pessoas de extrema-direita, como o capitão Bolsonaro, e pessoas de centro, segundo ele, não o consenso dos cientistas políticos e dos sociólogos, em relação à questão do Paulo Guedes,
entendê-lo como uma pessoa de centro, centro em relação a quê? Ele só pode ser em relação a uma posição na economia profundamente liberal no sentido econômico, nada no sentido político, e se comparando com alguns desenvolvimentistas, não é? E que ele fica no centro não sei de quê. Ele precisava explicitar melhor. Ele é um novo cientista político que se coloca, o general Mourão, não é? Também já tem general aí querendo entender de saúde pública, não é? E ele coloca, e ele diz que tem gente de centro e gente de direita, e de extrema direita, por exemplo, que é o capitão citado. Misturando isso, como misturasse numa panela, então vira um governo, segundo ele, de centro-esquerda. É uma coisa profundamente ridícula. O general Mourão, se não entende da arte, não vá tentar fazer uma obra-prima, não é? Amigos, qual o meu fato em destaque esses dias? Eu tento ver o conjunto da sociedade, o problema global do Brasil. O meu fato de destaque é meu espanto frente ao esfacelamento evidente do Estado brasileiro e da nação brasileira. Como diria, usando esse termo, Bautista Vidal, há décadas, o falecido Bautista Vidal. O que nós temos assistido é tiroteios no meio da rua, assaltos que continuam, a pandemia mostra um Estado totalmente desorganizado, o presidente comete uma série de crimes que não são apurados, os filhos dele, a família dele, eles já ascenderam politicamente à custa de uma série de mecanismos envolvendo ilicitudes que não são apurados direito. O Supremo Tribunal decide para cá, decide para lá, agora já se fala em negar porque afirmaram sobre Lula, entendeu? As suspeitas sobre as eleições passadas vêm do próprio presidente, que acha que ganhou mais facilmente, etc, etc. Aquelas urnas eletrônicas são inconfiáveis. Então nós estamos realmente, como eu tenho repetido, dito e repetido exaustivamente, num estado de exceção, informal, implícito, em que está tudo errado, o Brasil todo torto, caminhando a trancos e barrancos, mas o que eu acho mais interessante é que não há reação efetiva, organizada, sistemática, não há um contraprograma em relação ao que está em curso no Brasil. Provavelmente o Brasil está sendo laboratório de uma experiência estrangeira e de mecanismos políticos estrangeiros aqui colocados e financiados num caminho de mudança, de reacionarismo, de conservadorismo. Mas alguém fala em constituinte? Alguém propõe um programa alternativo, um projeto de nação? Não. Quem faz a pauta são aqueles que estão no governo, que evidentemente, claramente estão ligados a um fio que termina em Washington, termina no Pentágono, na CIA, etc. É isso que acontece com o Brasil. Então me surpreende isso. Ninguém fala em constituinte, ninguém quer reconstituir nada, reorganizar nada, não há projeto de nação, vai tudo a trancos e barrancos. E a pandemia ajuda a evidenciar tudo isso. Meus amigos, o meu fato em destaque hoje vai para a disposição do governo municipal da cidade do Rio de Janeiro e do governo do estado do Rio de Janeiro em retomar as aulas, não só no município do Rio, como também no estado. O que demonstra uma total falta de respeito à vida dos profissionais, à vida dos estudantes e da sociedade como um todo. Se não bastasse o total descaso que nós vimos, inclusive servindo de diversas denúncias de corrupção em relação ao combate da pandemia, nós agora assistimos justamente esses governantes pressionados pelo patronato, que tem a preocupação única e exclusiva com o seu lucro e não com a vida, em retomar essas atividades escolares. Ora, se não bastasse isso, ainda temos também a aplicação, a adoção de uma coisa chamada ensino híbrido,
que é um grande projeto do Banco Mundial para a educação que fragiliza a formação dos estudantes e atende aos interesses do grande empresariado. Por quê? Porque diminui os custos e aumenta, obviamente, a exploração sobre os profissionais e, obviamente, torna a educação cada vez mais superficial. Ou seja, você não forma novas gerações, você, na realidade, forma única e exclusivamente para operar no mercado de trabalho. Então, o meu fato de destaque vai para um total repúdio em relação a essa retomada das aulas no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita, onde eu era mestre-sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu, malaraia, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais esquece não pode reconhecer. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, de dourado lhe vestia, pra que o povo admirasse. Eu nem sei bem com certeza porque foi que um belo dia quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Hoje o samba saiu, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais esquece não pode reconhecer. Mais 4 térmicas movidas a gás natural e diesel vão ser doadas. Você ainda tem a questão das eólicas, mais 2 parques eólicos vão-se embora do sistema. E assim vai. Urucu, em plena selva amazônica, você tem uma área de exploração de petróleo e refino, que atende tanto as térmicas de lá, como atende abastecimento de Manaus e região, Pará, Amazônia. E a PBio também está indo na lista. E a PBio contribui com o fornecimento de biodiesel, que é o futuro desse sistema de energias renováveis também para a Petrobras, para levar diesel mais barato para os caminhoneiros, que já poderia ser mais barato. A questão é que não tem vontade política nem de governo, nem da atual gestão da Petrobras em reduzir preços. Enquanto o câmbio estava aumentando e o preço internacional do combustível estava aumentando, a Petrobras manteve essa equiparação no nosso mercado interno. Agora que despencou, o que aconteceu? Não aconteceu reduções de preço ao mercado internacional e ao preço do dólar, a variação do combustível por barril. Então, não há de se falar que nós, mão de obra e recursos humanos, somos caros. Não há de se falar que nós damos prejuízo à companhia, que estamos fora do mercado internacional em termos de recursos humanos, salários, benefícios diretos e indiretos. Não há de se falar isso. Nossos salários são mais baixos que o mercado internacional, que é pago pelas nossas co-irmãs. Minha mãe disse que eu, com 8 anos, 9 anos, eu já escrevia. Pegava um lápis, até o carvão, e escrevia. E, com certeza, naquela ocasião, eu já escrevia
poesia. Então hoje eu tenho uma que ela é uma homenagem a um poeta africano que foi, como muitos, como dezenas, foi assassinado pelo regime apartheid da África do Sul. É o Benjamin Molise. E ela diz assim: Requiem a Benjamin Molise. Poeta, você se engana. Você não tem apenas uma vida, única, solitária, ceifada. Você tem todas as nossas, muitas, coletivas, disponíveis. Enganados também seus algozes estão, quando pensam que o seu calvário foi em vão. África forte, África de sem cor, livre, agora, inevitavelmente será. E poeta, poesia, sorriremos. E ao poeta Marte, poeta, poesia, gratos seremos. Fala, rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha. Mais uma vez, a voz das ruas, Caminhando no Jornal TV e o canal do Montanha. Grande abraço, rapaziada. Gente, com grande pesar, estou trazendo aí uma notícia bem triste para o setor rodoviário, é bem impactante, que é o fechamento das atividades da empresa Teletransportes Estrela. Uma empresa que eu tenho um grande carinho, trabalhei lá durante algumas temporadas, conheci muita gente importante do meio rodoviário passou por lá. É uma empresa sólida que pagava em dia, pagava tudo certinho e ela hoje encerrou suas atividades. No dia de ontem o pessoal já estava falando comigo sobre essa possibilidade, né, dela fechar. Ela já estava, os motoristas das outras empresas já estavam correndo linha, né? E para quem não conhece, a Teletransportes Estrela, ela tem as linhas 363, a 711, a 349 veio para cá agora também, a 265, a 652, 651, 678. Essas linhas compõem a Teletransportes Estrela, que estão sendo divididas entre os consórcios, né? A Teletransportes Estrela lá também é um grupo que pertence ao conglomerado do grupo do Jacob Barata, que ele tem uma participação ali. Então, alguns funcionários vão ser só mudar a razão social, vão passar a se integrar vão até de repente dirigir as mesmas linhas, né? E agora com a questão da pandemia, ela acabou sendo atingida pelo colapso que houve no setor e acabou não resistindo. Um grande abraço para todos e força aí, galera. Força, porque é realmente muito triste. Tamo junto. Eu já estive conversando com os integrantes da Força Tarefa. O que eles dizem é o seguinte: os próprios advogados dos colaboradores não querem que os seus clientes falem sobre os juízes. Porque fala sobre os juízes ficam e o advogado se inutiliza, porque o juiz nunca mais perdoa. E existe o espírito de corpo. Então o advogado não quer que haja denúncia. Sem a denúncia, fica difícil. Fica muito difícil, né? É muito difícil punir juiz, não é fácil. Eu era magistrada de carreira, era uma ministra, estava na corregedoria, eu sofri horrores. Sabe o que é que os meus colegas do CNJ diziam? É inconstitucional investigar juiz. Meus amigos, companheiros, a pergunta em política e história é se existe uma contra-revolução utilizando meios digitais em curso, em defesa do Império Americano, do chamado imperialismo. A minha resposta é que primeiro teríamos que ver o que é revolução e contra-revolução. Revolução seria uma ruptura, né? Uma ruptura do regime político, havendo também mudanças de estrutura, mudanças em curso, etc., de uma forma mais ou menos rápida. Podemos resumir nisso, revolução.
A contra-revolução seria algo contra uma revolução em curso ou contra algumas revoluções já consolidadas. A pergunta me parece uma certa provocação intelectual no bom sentido, uma hipótese, porque evidentemente teríamos que ter teses sobre isso, estudos, provas, para termos certeza disso. Mas me parece que sim, que há uma contra-revolução em curso, e a nível mundial. A nível mundial, por quê? Porque vemos que é algo que está acontecendo no Brasil, Hungria, aconteceu em Israel, está acontecendo em Israel, Polônia e outros países. Vimos o que houve em 2013 e 2014 no Brasil, com recursos estrangeiros, surgimento de uma série de movimentos de direita organizados. Isso está em livros como A Nova Direita, do Fabrício e outros, em outros locais. Então existe um movimento mundial. Por outro lado, além desse movimento mundial, trata-se de que não é uma revolução, porque na verdade esse movimento é contra valores, inclusive, da burguesia, contra valores da igualdade, fraternidade, liberdade da Revolução Francesa, e também contra valores de mais igualdade ainda, mais socialização da Revolução Russa, chinesa, etc. Então, trata-se de um movimento contra mudanças no sentido, vamos dizer, socialista, mais democrático, etc., e contra também valores fundamentais da burguesia. Valores fundamentais consagrados à Revolução Francesa e outros. Então, trata-se, na verdade, podemos dizer sim, uma contra-revolução que está visando rupturas e está conseguindo rupturas a nível mundial, é mundial. Estão sendo utilizados meios digitais. Veja aí o livro Engenheiros do Caos, né? do Empoli, do Juliano. Veja-se filmes como Rede do Ódio e outros. Há um movimento mundial, há um movimento que não é de revolução, mas contra a revolução, e ele atinge também o Brasil. Então eu diria que sim, isso precisa ser mais estudado, mas eu diria que sim. E não se trata apenas de um movimento contra socialistas, não, socialistas, comunistas, esquerdistas, não. É um movimento contra os valores básicos da burguesia, contra o capitalismo da democracia formal, contra a igualdade, a liberdade, a fraternidade, valores da burguesia de uma época, a livre concorrência. Quem está por trás disso? Ora, é ingenuidade pensar que tudo isso é uma casualidade. Nós temos aí Steve Bannon, Breitbart, Irmandade, etc., livros. Quem está por trás disso é o Império do Capital, uma fração política que defende o Império do Capital e que busca mudanças táticas e mudanças estratégicas na sua ação. Por que isso? Porque o capital, o grande capital e o capitalismo está em decadência, está numa crise mundial. Teve que acabar com o Iraque, bombardear a Síria, começou na bomba atômica em Hiroshima, agora completando, e Nagasaki, completando 75 anos. Então é uma crise mundial, em que ele deve ter se convencido que não é possível continuar eternamente em golpes, crises, etc. Utilizou as táticas das guerras híbridas e agora está utilizando um novo tipo de tática e estratégia a nível mundial, que é justamente o que nós temos mencionado, que está mencionado aí, uma contra-revolução a nível mundial, utilizando as redes digitais. Não é de hoje a tentativa de atacar o determinismo histórico, não é? No intuito, talvez, de esconder a luta para a superação do capitalismo, que, por exemplo, o positivista sociólogo Emile Durkheim dizia que o fato social é uma coisa, tentando desvinculá-lo da historicidade dos fatos, da interligação histórica dos fatos sociais. Também, quando vem a física quântica, a tentativa daquelas micropartículas que se colocavam fora da rota prevista, não é, superar um determinismo por uma visão mais colocada numa possibilidade probabilística. E hoje também
essas metodologias com a revolução das micropartículas eletrônicas, a velocidade dos meios de comunicação, tentam vincular essas questões da ciência com a técnica voltada para a política. Não se deve desprezar a técnica, nunca para massificar fake news com o intuito de ganhar um partido à luta política. Temos de separar o joio do trigo. A tecnologia é importante. A criança tem de ser salva da água suja. Agora tem de ser controlada as fake news nos processos políticos existentes. Esse livro recém-lançado, que coloca os engenheiros do caos, tenta tratar mais ou menos desse assunto. Uma questão é posta para a gente hoje. Estaríamos vivendo uma conjuntura de contra-revolução? Para mim, isso implica numa outra questão a ser colocada. Vivíamos um processo revolucionário no Brasil ou no mundo? No meu ponto de vista, não vivíamos. O que nós estávamos presenciando era justamente o quê? Uma sofisticação da dominação burguesa através da sua expansão da democracia, né? De uma democracia burguesa que concede, sem sombra de dúvidas, né, liberdades individuais, algumas liberdades nesse jogo político. Entretanto, isso não pode ser visto como um processo de avanço da revolução. Ele é importante? É importante, mas a utilização das novas tecnologias e o acesso a essas novas tecnologias não significa, por exemplo, um processo revolucionário. É um processo revolucionário tecnológico, mas não social. É um processo que, na realidade, favoreceu em grande parte, pela perspectiva do lucro, a expansão do quê? A expansão da extrema-direita e a expansão da direita. Isso não só no Brasil, isso no mundo inteiro, né? O que então nós percebemos hoje é justamente o quê? Percebemos um avanço da extrema-direita, um avanço da direita utilizando dessas tecnologias que revolucionaram o modo de comunicação. Entretanto, eles aprofundam o fosso social, eles aprofundam até mesmo o fosso político. Por quê? Porque eles legitimam um processo político de afirmação do poder de classe, do poder da classe dominante, do poder de uma elite dirigente. Alô, amigos do Caminhando Jornal. Esta canção é do meu amigo Edelson Moura e do Amado Batista. É uma música que faz parte do meu show. É Chance. Quero te dizer baixinho, com todo o carinho, o que sinto por ti. Quero uma chance tua nesta noite de lua, ter você aqui. E quando essa chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. Um grande abraço
e até breve. Meus amigos, companheiros, política, ainda democracia, governo do povo, para o povo, pelo povo, um processo, etc. O senhor Bolsonaro e os órgãos governamentais nesse momento criam novos controles populacionais através da ABIN, centros de inteligência, etc., achando que são poucos os que existem no Brasil. Eles acham que é pouco a informação, os controles de informação que existem no Brasil. Ora, isso aí, esse caminho de controle social, esse caminho de mais informação sobre os cidadãos, informações secretas, serviços secretos, esses caminhos de tirar o Ministério Público e a Polícia Federal de investigações, de acordos de leniência, etc., ou seja, órgãos com uma certa autonomia, olha bem, certa autonomia, que estão pressionados pela presidência, por uma série de setores, esses caminhos são caminhos antidemocráticos. Nós estamos vendo o Brasil caminhar dia a dia contra a democracia, contra valores fundamentais da Revolução Francesa, da burguesia, nem falo em socialismo e em outros, em socialismo ou comunismo, etc. Valores fundamentais da própria Revolução burguesa, igualdade, fraternidade e outros. Não? E o que está ocorrendo hoje quando o Bolsonaro toma mais informações, outros órgãos do governo tomam mais informações, querem mais serviços de informações? Nós estamos caminhando na contramão da democracia. Democracia, e Bob coloca isso muito claro no seu futuro da democracia, é desocultamento. Democracia é transparência. Democracia é liberdade de expressão, de crítica. E sabe-se que o poder oculta e se oculta. Isso é característica do autoritarismo. E quando aparece em público, o poder coloca máscaras. Não é? O poder coloca máscaras e atos teatrais. Anda de motocicleta, levanta pesos como Figueiredo levantava, dá corridas como Collor, etc. Máscaras para dar o espetáculo teatral à opinião pública. Mas o que tem ocorrido no fundo da democracia brasileira? Para começar, a questão dos serviços secretos, dos espiões, que começaram em época de guerra e depois foram normalizados em época de paz em diferentes países. Serviços como a CIA, como outros serviços secretos, atuam livremente no Brasil. Onde está o controle disso? Onde está o controle dessa espionagem dos cidadãos? Onde está qualquer tipo de menção? Como é possível você ter democracia? É exatamente o oposto do vigiar e punir, do Foucault. Como você pode ter democracia se você tem milhares de indivíduos invisíveis, encobertos, pagos por uma nação estrangeira como os Estados Unidos e outras, Israel, sei lá, atuando nos meios políticos nossos, nos bastidores, vigiando os nossos democratas de oposição e outros, sem serem identificados, sem terem controle nenhum. Vejam o que aconteceu na década de 60 no Brasil. Está aí no livro, dentro da companhia, né, do Philippe Agee. Ele conta que no Brasil foram financiados governadores de 12 estados na década de 60, milhares de centenas de deputados federais, estaduais, dinheiro da CIA, milhões de dólares. Está aprovado no IBAD, no IPES. Alguém foi punido? Houve mudança nesse sentido? Não. Veio uma ditadura que andou mais ainda no sentido daqueles que fizeram isso e que tomou o poder graças a esses. E hoje continuamos com essa questão, inclusive, dos movimentos de 2013 e 2014, MBL, outros, todos eles surgidos ali com dinheiros vindo da onde? Da alta burguesia brasileira e vindo também do estrangeiro. Então, como pode haver democracia? Como pode haver democracia com exércitos secretos atuando dentro dos partidos pseudamente de esquerdas, eles ingenuamente legais, atuando aí, etc., e totalmente infiltrados por todos esses serviços? Em resumo, por trás dessa democracia brasileira, bota aspas nisso, falseada, a trancos e barrancos, que parece casual, existe, na verdade, como diria Bobbio, um subgoverno,
um criptogoverno, um poder onividente que manda realmente. É aquele que levou Bolsonaro ao poder, um poder invisível, um criptogoverno, um subgoverno, diria Norberto Bobbio. Isso está mais do que claro no caso da chamada democracia brasileira. Vão saindo várias histórias que envolvem o capitão Bolsonaro, essa personalidade indisciplinada que acabou sendo quase que expulsa das Forças Armadas num período em que outros generais diferentes destes, que foram criados na mesma escola dentro de governos autoritários do pós-golpe de 1964, governos de generais, não é? Acontece que nós temos uma outra figura de capitão, realmente, que nunca quis solicitar a seu regresso à ativa, nem ser anistiado político. É o capitão Luiz Carlos Prestes. Sim, este sim, um capitão estratega, um general com posto de capitão. Ele rompe o cerco no Rio Grande do Sul e vai se encontrar com as tropas vindas de São Paulo, exatamente naquele segundo 5 de julho, que redundou na coluna invicta de Luiz Carlos Prestes, se encontrando com esta coluna vinda de São Paulo. Andaram pelo Brasil num grande movimento de retirada. Tivemos grandes combatentes juntos com Luiz Carlos Prestes, que era a cabeça do processo, que era o chefe do Estado-Maior. Tivemos Siqueira Campos, João Alberto Lins e Barros, Cordeiros de Faria, Juarez Távora, que comandavam os destacamentos da coluna e numa grande batida de retirada deram o nó em vários generais da ativa das Forças Armadas. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas nessa paz. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas, rosa sem nada. Olá, bom dia, tudo bem? Vamos mais uma aula hoje para deixar a cabeça boa e o corpo bom. Vamos lá? Hoje vamos precisar do bastão, de uma cadeira e dos nossos pezinhos, que são as nossas garrafas PET, com água ou areia, o que vocês preferirem, tá? Vamos iniciar o movimento fazendo um alongamento. Queixo no peito, soltou.
Quantos movimentos? 10 a 12 repetições. Não precisa fazer mais que isso. Vamos iniciar o nosso agachamento. Segura no bastão e sentou. Os pés ficam paralelos na largura do quadril, não deixando o joelho apontar para fora. Tenta deixar o mais alinhado possível. E evitar com que os joelhos fiquem muito à frente. Vamos de 10 a 12 repetições e terminamos por hoje. Tenha um bom dia, aproveite fazer os exercícios. Quem mandou matar Marielle? A nossa nova Dandara. Quem mandou matar Marielle? A enviada de Ogum. Quem matou o menino que ia à escola carregando mochila nas costas? Quem matou o homem que embalava o filho na frente de sua casa? Há no ar silêncio enorme. Não há nenhuma resposta. Será que a justiça dorme ou que a justiça está morta? Carlos de Assunção.